com 10 horas de jejum e as palestras inspiradoras que clarearam aí nossa mente, né, sobre a saúde, com Pedro Marques. E hoje temos a continuação com o nosso quarto dia de oração, né? É um enorme prazer poder receber cada um de vocês. E vamos hoje, mais uma vez, ser abençoados aí pelo nosso Deus, através do nosso pastor Paulo, na nossa jornada de oração. Nesse momento, vamos cantar o nosso hino Primeiro Deus, hino oficial dos 10 dias de oração. Hoje os dias são tão curtos, pequenos demais. As horas passam tão rápido, o tempo escorre pelas mãos. Agendas tão cheias, corações tão vazios. A alma é pequena e o olhar é tão frio. Te convido agora a experimentar uma outra abordagem, algo mais radical. Joga fora os teus medos e conversa com Deus. Revela a Ele os teus segredos que o pecado escondeu. Põe primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Quando entrego minha vida nas mãos do Senhor, aquele que me conhece, que sabe bem quem eu sou, eu saio confiante, pois eu sei com quem vou. Eu tenho coragem, meu escudo é o amor. Não importam as lutas, a cruel tentação. Eu caminho seguro, amparado em suas mãos. Não importam as provas, vou sorrir e cantar, porque nas mais escuras trevas é possível brilhar. Primeiro Deus no começo do dia. Põe primeiro Deus, o futuro é incerto. Põe primeiro Deus por um ato de fé. Tua vida vai começar a florescer. Põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, põe primeiro Deus, pra tua vida florescer. Muito bem, meus amados. Nossa proposta também, evidentemente, o objetivo principal desses 10 dias de oração é intercedermos uns pelos outros, na verdade.
E no nosso link de oração que nós fizemos, entrou novos pedidos. 2 novos pedidos entraram ali, aquele link que nós construímos para você fazer seu pedido de oração. A Kelly, ela cadastrou um pedido pela sua avó e também por seus parentes. Ela diz que sua avó não está bem de saúde e seus parentes que estão afastados da igreja. E agora de manhã, Maria José colocou o nome do Bruno Braulio e Diogo Meirielli e José de Jesus, que ainda não aceitaram a Jesus, né? Talvez seja até os 5 amigos ali da Maria José por quem ela está orando, talvez seja. E eu tenho certeza que você também já escolheu seus 5 amigos de oração, tem colocado aqui nesses 10 dias para nós orarmos. Você que estava presente ontem conosco nas 10 horas, você viu que vários pedidos também de oração foram feitos. Eu até gostaria de repeti-los agora para nós intercedermos. Deixa eu só dar uma procurada aqui rapidinho. Vários pedidos. Foi feito um pedido pela Karina e o Lélio, pai da irmã Josiette, que fraturou, né? Caiu, fraturou o osso. O Marcos, que pediu pelo Thaleson. A Erlane pediu pelo seu marido, que depois do acidente ainda tem passado, não vai precisar passar por cirurgia e uma longa recuperação. Ronaldo, por conta de câncer. O Washington também, né? Danilo, filho da irmã Ney, que se encontra afastado. O Pablo, com problemas de drogas. José Carlos, que se encontra afastado. E a sogra do Leosvaldo. Cunhado e família da Joisana como um todo, né? Estudo da Neudiana, que é irmã da Neiliane. Isabel, sobrinho também da Neiliane. Josias, filho do Jaime, para nós orarmos. Jaime tem se encontrado feliz porque o Josias tem demonstrado mais interesse em participar dos cursos familiares. A Márcia, que pediu pela família, problemas delicados ali, de saúde, problemas financeiros. E, por último, ontem, a irmã Marlene, que pediu oração pela liderança da igreja, foi um pedido dessa semana feito pelo irmão Marcos, também aqui, e pelo trabalho da igreja como um todo, né? Então, esses foram os pedidos que foram feitos ontem, quando nós estávamos ali nas 10 horas de jejum, tá? Eu quero ser um pouco mais democrático, né? Quero ver se tem algum dos nossos queridos aqui que estão desejosos de fazer um pedido de oração. Pelo menos 2 pessoas. Alguém gostaria? Lurdeni, por favor, Lurdeni. Eu só peço objetividade para a gente poder aproveitar bem o nosso tempo. Bom dia. Eu queria pedir oração botar o nome da Sueline, da Silvana e do Benjamin, que para a gente começar a estudar e que Deus, o Espírito Santo possa já estar à frente, tanto nós que vamos estudar com eles, quanto eles que vão receber. Esse é o meu pedido. Perfeito. E pela Priscila também, que está afastada da igreja, né? Mas também ela tem ido à igreja, então isso tem me deixado muito feliz por isso. A igreja possa continuar orando por ela também. Perfeito. Gilson. Eu peço oração pela minha família, pelo meu irmão. Ele ultimamente tem tomado algumas atitudes que não condiz com um cristão. E também pelo meu pai, pela minha mãe,
tá? Que vocês possam orar por Genivan, Luzia e a Geni. Só isso mesmo. Obrigado. Muito bem. Então, queridos, vamos nesse momento fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, Pai, pela oportunidade de estarmos juntos novamente nessa manhã para louvar e adorar ao Teu nome. Nós te pedimos, antes de qualquer coisa, meu Deus, o Teu perdão e a Tua misericórdia. O Senhor conhece as nossas intenções, o Senhor conhece o nosso coração. Nós te clamamos, ó Pai, por ajuda, por socorro, porque não queremos, ó Pai, entrar na onda desse mundo. Não queremos, meu Deus, ser escravos da moda, ser escravos da comida desse mundo. Não queremos, ó Pai, nos parecer com esse mundo e perder o foco verdadeiro, que é o céu, a pátria celestial e onde estiver o nosso Salvador. Pai Santo, queremos colocar esses pedidos que aqui foram feitos diante de Ti, diante das Tuas mãos, dos Teus pés. Por favor, Senhor, são pessoas que nós amamos e queremos ver no céu conosco. São nossos parentes, amigos chegados, que nós estamos colocando diante de Ti, intercedendo por eles, porque nós os amamos e desejamos o bem. São filhos, são colegas de trabalho, são familiares. Que o Senhor possa, meu Deus, agir na vida dessas pessoas e elas possam reconhecer, Senhor, a Tua soberania sobre eles, a sua necessidade de um Salvador, a sua necessidade da graça de Deus. Pai Santo, cada um dos pedidos que foram feitos lá no link, os pedidos que foram feitos ontem, nas 10 horas de jejum, pedidos da Lurdeni e do Gilson, que foram colocados agora. Senhor, só o Senhor tem o poder para agir na vida dessas pessoas e nos abençoar com esses pedidos que foram feitos. E pode ser bem possível que nós não tenhamos feito o pedido correto, mas que o Teu Espírito traduza o que realmente é necessário para a vida das pessoas pelas quais estamos pedindo. E que nós possamos, ó Pai, saber glorificar a todo tempo, no processo, na resposta, na bênção, possamos saber glorificar o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito. Em silêncio e inerte, com certeza o Senhor não está. E que nós possamos aprender a confiar e esperar em Ti. São as bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, Pastor Paulo, o senhor tem a palavra, seja bem-vindo novamente, com alegria. Pode ligar o seu microfone. Sim, apresentação. Estão olhando? Estão olhando a tela? Perfeitamente. Então, bom dia a todos, né? Deus abençoe. Hoje é o 4º dia. Estamos nessa jornada, né? Com a Bíblia, com o Espírito de Profecia, vendo que nós temos que vencer, né? Deixa eu ver aqui. Pronto. Tá todo mundo vendo aí a tela, tá? Tá, Maicon? Dá um retorno aí. Alô? Todo mundo olhando, pastor. Tá toda a apresentação está perfeita. Ok. Deixa eu agora.
compartilhando, foi? Parou de compartilhar. Agora estou compartilhando? Sim. Ok. O tema de hoje é vencendo no sofrimento. Né? Ó, não é vencer o sofrimento, é vencendo no sofrimento, né? Apesar de estarmos sofrendo neste mundo, como consequência do pecado, Deus nos ajuda a vencer, mesmo em meio a dores e problemas nessa vida. Né? Como a Bíblia falou, no mundo teremos aflições, né? Mas temos que ter ânimo. Jesus venceu, estará conosco para nos ajudar a vencer também. O texto bíblico de hoje é: Tu, Senhor, és Deus compassivo e bondoso, tardio em irar-se e grande em misericórdia e fidelidade. Do Salmo 86, versículo 15. Queridos, em momento de dor, muitas vezes nós somos levados a questionar o amor e o cuidado de Deus para conosco. No entanto, a mensagem bíblica, a mensagem do Espírito de Profecia, da parte de Deus para nós, é que nós devemos ter a segurança de que Deus nos ama. E mesmo em meio de dores, dificuldades nesse mundo, Ele não é o causador do mal. O problema do ser humano é, como diz a senhora White aqui, o problema do ser humano é entrar na pilha de Satanás. Foi ele que procurou levar os seres humanos a ver o Criador como autor do pecado, do sofrimento, da morte. O diabo sempre faz, é o diabo que sempre faz isso. O pecado nos leva a pecar, traz sofrimento e a morte. Muitas das vezes ele traz sofrimento, às vezes nós trazemos. Mas ele é o autor de colocar a culpa em Deus, em nosso coração. E, infelizmente, muitas vezes a gente acaba aceitando essa calúnia, essa blasfêmia, e que Deus é o causador do sofrimento, da morte e do pecado. Então, nós devemos cuidar para o nosso coração, não aceitar essa informação errada da parte do inimigo para a nossa mente e nosso coração. Aqueles que ele tinha conseguido enganar consideravam Deus alguém duro e exigente. Achavam que ele estava sempre pronto para denunciar e condenar, sempre pronto para denunciar e condenar. Muitos têm essa visão de Deus. Duro, exigente, sempre pronto a denunciar, condenar, não disposto a receber o pecador enquanto existisse um motivo justo para o condenar. A lei de amor pela qual o céu é regido havia falsamente sido apresentada pelo arqui-enganador como uma restrição imposta à felicidade e um pesado jugo do qual deviam se sentir alegres por se verem livres. Então, Satanás, ele conseguiu, como diz Daniel 8, jogar a verdade por terra. Que verdade? A verdade do amor, da lei do amor de Deus. A verdade da lei do amor de Deus, de que ele falsamente apresentou, que ela restringe a nossa liberdade. Muitos acham a lei de Deus um pesado jugo, como Satanás não querem, viver sob o código moral da lei de amor, da lei da liberdade, que é a lei dos 10 mandamentos. Essa é uma distorção e engano da parte de Satanás ao coração do homem. Uma coisa que isso aqui faz é duvidar do amor de Deus. Quando nós aceitamos essa insinuação de Satanás, duvidamos do amor de Deus. E a dúvida é o terreno dele. A dúvida muitas vezes se torna descrença. É aí que acontece. Passamos a olhar a Deus com outros olhos. Na verdade, com os óculos do inimigo, Duro, exigente, sempre pronto a denunciar e condenar. Então ele pinta Deus com os próprios requisitos do caráter dele. Satanás pinta Deus com os próprios. Quem é duro e exigente é Satanás.
quem está sempre pronto para denunciar e condenar, a Bíblia diz, é ele, o acusador de nossos irmãos. Então ele distorce, como distorceu a mente de Eva no jardim do Éden. Deus disse, de toda a árvore do jardim vocês poderão comer livremente, só uma que não. Ele restringiu a Eva a visão dele. Olha, vocês não podem comer de toda a árvore, essa aqui é a mais especial para vocês, e Deus restringiu. Então ele mudou a visão teológica ali de Eva, né? Mudou. Deus tinha dado tudo menos uma. Satanás fez Eva pensar que a uma era tudo e as outras eram nada, né? A lei de amor, a lei de Deus é uma lei de amor. Amor a Deus, amor ao próximo. Ela foi falsamente apresentada e muitas vezes nós aceitamos esse tipo de argumento em nosso coração. Então vai aí, né? Vai aí uma advertência do Espírito de Profecia em Patriarcas Profeta, página 133, para não cairmos nesse argumento do inimigo. Mesmo quando expulsou Satanás do céu, olha o que o Espírito de Profecia fala sobre a rebelião, né? Mesmo quando expulsou Satanás do céu, a sabedoria infinita não o destruiu, foi paciente. O Salmo 186 que nós lemos diz o quê? Deus compassivo, bondoso, tardio em graça. Desculpa. Tardio em graça. Deus suportou longamente Lúcifer, e grande misericórdia e fidelidade. E aqui, na rebelião, ele provou, né? Isso que ele inspirou o Espírito Santo a falar dele. O Espírito Santo inspirou os profetas a falar dele, da testemunho dele. Deus não o destruiu, visto que unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Deus. Gente, preste bem atenção nessa frase aqui, ó. Unicamente o serviço de amor. O serviço de amor pode ser aceito por Deus. Então, Deus não aceita obediência por obediência. Unicamente o serviço de amor pode ser aceito por Ele. Deus quer uma obediência por amarmos a Ele. Por ser nosso Criador, por ser nosso Salvador, por ser esse grande Deus tardio em graça. Essas imagens de Deus na Bíblia devem levar-nos a trabalhar para Ele por amor. A fidelidade de suas criaturas deve se basear em uma convicção de sua justiça e benevolência. Que Deus é justo e é bondoso, né? Os habitantes do céu e de outros mundos não estão preparados, não estando preparados para compreender a natureza e consequência do pecado, não poderia ter visto, então, a justiça na destruição de Satanás. Muitas vezes Deus não levou juízos logo, porque o ser humano não estava preparado para entender a natureza ou a consequência do pecado. E aí, se a gente não consegue ver, nossos olhos não compreendem ainda a natureza e consequência do pecado, é difícil ver a justiça de Deus na disciplina. É difícil. É por isso que a gente tem que entender sobre o que é pecado na Bíblia. Quais são as consequências, para a gente poder apreciar a justiça de Deus quando Ele disciplinar o mal. Tem muita gente que ainda é solícito ao mal, ainda tem simpatia pelo demônio, pelo pecado, pela tentação. E aí, quando Deus aplica a justa disciplina, não podem ver a justiça nisso. Então, nós temos que nos aprofundar em compreender a natureza e consequência do pecado, né? Para o bem do universo inteiro, diz a serva do Senhor. Satanás deveria desenvolver mais plenamente seus princípios, a fim de que suas acusações contra o governo divino pudessem ser vistas em sua verdadeira perspectiva. O mal precisava, Deus sabia que, para as mentalidades do universo, o mal precisava revelar aquilo que ele tinha profetizado sobre ele. As declarações de Isaías e de Ezequiel sobre Satanás, sobre que ele é o governo de Deus, era apenas a revelação de Deus até o Calvário.
No Calvário, Satanás mostrou realmente que estava dentro do seu coração, pessoalmente participou em querer derrubar o mestre e as mentalidades puras dos anjos, dos seres celestiais. Então, na cruz do Calvário, viram toda a malignidade do pecado. Por isso também que nós temos que olhar a cruz. A cruz é a revelação suprema do amor de Deus, mas também na cruz foi revelado o ódio supremo de Satanás pelo governante amoroso, misericordioso do universo, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir da cruz, o céu rompeu com todas as simpatias do inimigo. Até a cruz, a senhora White diz no livro Desatonações, a pergunta a ser respondida é: qual o ser do universo que pode guardar a lei de Deus? Os anjos não podem. Os seres dos mundos não podem. Os seres dos mundos não caídos não podem. O homem também não poderá. Então, Jesus linkou os seres à divindade. Quando Jesus encarnou, ele linkou a divindade. No seu corpo, ele linkou a divindade, os seres puros que nunca caíram, e também o ser humano. E ao nascer como uma criancinha, como nós somos concebidos aqui, até a sua morte, Jesus provou na cruz que era possível o homem observar a lei de Deus sob o ao Espírito Santo. A partir da cruz até a volta de Jesus, a segunda pergunta a ser respondida no grande conflito é: a lei de Deus pode restaurar a alma do mais degradado pecador? E pode. A lei de Deus pode, vai ser respondida a isso, pode degradar. A lei de Deus pode restaurar a alma do pecador degradado. Qualquer caráter, por mais degradado, impuro, imperfeito por causa do pecado, pode ser restaurado pela lei de Deus. Essas duas perguntas, o Senhor diz que antes e após a cruz serão respondidas. Então não ficará dúvida de que Satanás, as ensinações do céu de que a lei de Deus é imperfeita, a lei de Deus não pode ser obedecida, elas vão se provar falsas, né? Se provar falsas, vai ser provado que Satanás, através das consequências do pecado, só traz o mal. O mal só traz o mal infinitamente para todos nós. O seu governo, que é pura maldade, tem nada de justiça o governo de Satanás, vai ser visto em todas as suas formas. Então, os homens vão poder ver, né, em sua verdadeira perspectiva, a justiça de Deus em comparação com o governo de Satanás. E todos os seres criados vão perceber a justiça e a misericórdia de Deus em seu governo, em seu trato com todas as mentalidades e suas criaturas, bem como a imortalidade de sua lei. A cruz já provou que a lei de Deus não pode ser mudada. Ela é eterna. Se a lei de Deus pudesse ser mudada, Jesus não teria morrido na cruz. A morte de Cristo na cruz provou que a lei de Deus, nem um i, nem um tio passará da lei de Deus, até que tudo se cumpra. Pudesse para sempre ser posta fora de toda a questão. Como já falei para vocês, é quando, somente quando, o universo reconhecer, quando e somente quando o universo reconhecer que Deus é justo, que Deus é amor, que o mal somente traz o mal, não traz nenhum benefício para o ser humano, é que todos vão reconhecer a justiça e a misericórdia de Deus e vão dar carta branca para Deus para destruir o mal. Isso acontecerá após o milênio, no juízo final. No juízo final. Então, o que nós podemos fazer é não cair nas distorções de Satanás, né? Ser grato pelas bênçãos. Ellen White apresenta aqui, nesse texto aqui de Ciência do Bom Viver, que tem pessoas que têm prazer que em seus olhos, tem prazer que seus olhos se demorem só nos problemas. Ela diz assim, os professos cristãos, aquele que diz cristão, professa cristão é uma expressão de Ellen White para aqueles que não são inteiramente convertidos.
só dizem que são cristãos. Por isso a palavra professo. Ele professa ser um crente, um servo de Deus, mas não é. Ela diz assim, os profetas cristãos, olha a qualidade dos profetas cristãos aqui. Sempre estão se queixando. Não tem aqueles irmãos na igreja que a gente conversa, vai conversar com eles, é sempre para baixo. Só falam negativo, nada vai dar certo. Sempre estão se queixando. Parecem julgar que a alegria e a felicidade seja o pecado, né? Cristão não pode ser feliz. Cristão não pode ser alegre. Qual é a razão para ele ser alegre nesse mundo de pecado? Não possui de religião genuína. Preste bem atenção, meu querido irmão. Minha querida irmã. Se você é esse tipo de cristão que sempre se queixa e que julga que o cristão não pode ser alegre e feliz, o Espírito Santo, por meio da profetisa, diz: você não possui genuína religião. Religião, gente, transcende os problemas dessa vida. É estar feliz, ainda que a gente passe por aflições. O Evangelho muitas vezes traz esses paradoxos, que é essas contradições. Como é que eu posso estar feliz, pastor, em meio a problemas? Ora, quem tem Jesus, meu irmão, tem tudo. Quem tem Jesus não tem nada. Aqueles que encontram um perverso, preste bem atenção, aqueles que encontram perverso prazer em tudo que é melancólico, tudo que é triste, né? Que preferem olhar, não é que olhem, que preferem olhar, né, para as folhas mortas em vez das belas flores vivas. Então, aqueles profetas cristãos que preferem se cegar às bênçãos de Deus para olhar só nas misérias que o pecado trouxe, que não veem beleza nas elevações das grandes montanhas e nos vales revestidos de verdor exuberante, que fecham os sentidos à voz jubilosa que lhes fala na natureza e é doce e harmoniosa ao ouvir atento, esses não estão em Cristo. Irmão, mesmo no mundo cheio de pecado, ou o mundo, né, manchado pelas consequências do pecado, ainda há muita beleza. Deus derrama muita bênção. Temos que olhar para as coisas boas em vez das coisas ruins. Temos que, pela fé, ver a mão de Deus que está guiando a vida da gente. Ah, irmãos, se você soubesse como o céu te olha assim, ó. Se você prefere olhar para os problemas em vez do Deus acima dos problemas, você não está em Cristo. Cuidado. Deus derrama muitas bênçãos no mundo, embora o pecado distorceu este mundo. Nossa visão. A Bíblia ensina que nós temos um Deus Todo-Poderoso, que é bondoso, que derrama bênção sobre nós. É bem verdade que a flor tem espinho, mas acima dos espinhos está a bela e perfumada flor, colorida com os mais variados, né? As mais variadas cores que trazem beleza e harmonia e paz para a nossa vida. Tem gente que prefere olhar para os espinhos da rosa do que para a rosa em si. Cuidado. Ellen White diz que esses não possuem uma religião verdadeira e não estão conectados em Cristo. Muitas vezes sua mente poderá ficar como que nublada por causa do sofrimento. Ó, que Pedro falou ontem, não é só comida que deixa, o doutor Pedro falou ontem, não é só a comida que deixa a mente embriagada. Se sua mente, você direcionar ela só para os sofrimentos dessa vida, sua mente também poderá ficar embriagada, nublada, sem ter a visão correta. Nessas horas, diz assim ao Senhor, é melhor nem pensar no sofrimento. Saiba somente que Jesus ama você. Pense assim. Mude sua mente para olhar, em vez de olhar para as tristezas, para o amor de Jesus por ti. Ele compreende a tua fraqueza e você pode fazer a vontade dele simplesmente repousando pela fé em seus braços. É aqui que nossa visão deve estar.
no amor de Cristo por você, na compreensão que Ele sabe tua fraqueza. E aí, repousar, descansar pela fé nos braços de amor de Deus. Então, cuidado, se os teus olhos não apreciam a alegria e a felicidade. Cuidado, se você tem um perverso prazer em tudo o que é melancólico. Tem gente que só gosta de ficar ruminando, né, na tristeza. Olhe para o amor de Jesus, isso é muito grande. Olhe para a sua compreensão. Olha o que a serva do Senhor diz sobre isso. Não é vontade de Deus que nos mantenhamos subjugados pela silenciosa tristeza. Não é vontade de Deus que a gente mantenha o nosso coração ferido e quebrantado. Ele quer que olhemos para onde? Para cima. Ele, como Colossenses 3, 1 e 2 diz, que Deus quer que a gente, eu vou ler o texto aqui de Colossenses 3, 1 e 2. O apóstolo Paulo diz para onde nosso olhar deve estar. Em Colossenses 3, 1 a 2, você pode ver na sua Bíblia em casa. O apóstolo Paulo diz assim: portanto, se fortes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não as que são daqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Então, veja, nós estamos em Cristo desde o batismo, desde a conversão. Jesus quer que olhemos para as coisas do alto, onde Deus está. Ele quer que a gente busque as coisas do alto. E lhe contemplemos a serena face de amor. Já perceberam que ele não é de sempre direciona o nosso olhar para o amor de Deus? E quando ela fala para a serena face, é que Deus está olhando para a gente com amor. A tristeza, muitas vezes, o sofrimento é necessário para a gente ver onde o nosso coração está, olhando para o lado errado, quando ele quer para a gente olhar para o lado certo. Aprender até que a lição, preste bem atenção, até que a lição de, no sofrimento, olharmos para o amor de Deus, seu cuidado, sua preocupação conosco, seja aprendida, o sofrimento sempre causará muita dor na gente. Mas a partir do momento que a gente aprende a olhar que, apesar de sofrermos, Deus está conosco, o sofrimento não vai causar tanta dor assim na gente. O bendito Salvador se põe ao lado de muitos. No momento que estamos sofrendo, veja, Deus está no lado de muitos cujos olhos estão cegados pelas lágrimas, que muitas das vezes não conseguimos nem discernir que Ele está do nosso lado. Deus deseja nos tomar pela mão para que o olhemos com fé simples, permitindo que Ele nos guie. Seu coração se abre às nossas dores de tristeza e provações. Amou-nos com amor eterno. Jesus nos amou com amor eterno. Não é o sofrimento que vai acabar. Não é o sofrimento que vai acabar, vai tirar Jesus do nosso lado. Jeremias 31:3 diz que de longe se me deixou ver o Senhor e disse: te amei com amor eterno e com benignidade te atraí. Esse jamais vai deixar de nos amar. Jamais vai deixar de, com bondade, nos atrair. Podemos descansar sobre Ele, o coração, e meditar o dia todo em sua amorável benignidade. Olha, Ele nos erguerá acima da aflição e perplexidade do dia a dia, ao reino de paz. Eu aprendi que quando eu estou com problemas de sofrimento, eu descanso, que Deus está cuidando disso. Eu descanso, eu deixo de pensar no sofrimento. Eu sempre coloquei a vontade de Deus, mesmo quando eu tinha perdido emprego, mesmo que eu estava problemas no emprego sobre o sábado, mesmo assim eu passei, eu
trabalhei para que a minha mente não pensasse nessas coisas, não se preocupasse. Eu jogava os problemas para Deus em oração. Senhor, esse é o meu problema, cuida dele. Eu vou cuidar da tua vontade. E aí, quando eu não me preocupava mais, a bênção vinha. A solução para o problema chegava. Deus um dia vai erguerá, meu querido irmão e irmã, acima do problema que você está passando. Não se preocupe com isso, descanse. Deus está permitindo que você passe por isso agora para te testar se você vai olhar para o problema ou se para a solução que é ele. Você para assim, aprenda a sofrer com Deus. Aprenda a sofrer calado. A Bíblia não diz isso? Esperei no Senhor. E isso em silêncio. Jesus diz, aquietai-vos, de saber que eu sou Deus. Estou cuidando de vocês. Está desempregado, mas está passando fome? Está com problema, mas você mesmo assim não está resolvendo? Não está vivendo? Então aprenda a entenda, aprenda a entender que Deus está com você. Está desempregado, mas o pão vai vir de algum lugar. Você não está na rua, Deus vai te dar a pagar as contas. Olhe para a sua vida, desde que você nasceu até aqui. Deus não tem cuidado de ti, ser humano. Ele não vai deixar de cuidar de você agora. Porque a falta de fé. Porque a falta de conhecimento que esse Deus te ama. Se você perde a fé nos momentos de maior aflição, então você não ama a Deus. Lembra de José? Foi quando ele preso, olhou para trás para as montanhas de Canaã, onde seu pai morava. Foi ali que ele fez um voto de ser fiel ao Deus que seu pai ensinou para ele, diz assim, e patriarca e profeta. Foi no momento de maior dificuldade, foi no momento de maior aflição de José que ele decidiu ser fiel a Deus mais ainda. Faça esse voto com Deus e você vai ver que dos chãos de Potifar desse mundo, dos calabouços desse mundo, Deus vai te levar ao governo de alguma coisa na tua vida. Serva do Senhor, no maior discurso de Cristo, página 14, diz também assim, bem-aventurados são também os que choram com Jesus. Os que choram com Jesus. Ele vai ter um texto que ela diz assim, vai ter momentos nessa vida que a gente só vai ter que chorar aos pés de Jesus. Se é esse teu momento, então chore. Jesus está chorando contigo também. Em compaixão pelas tristezas desse mundo e se aflige pelos pecados que neles cometem. Então, bem-aventurado. Se você está chorando, chore com Cristo. Deus derrama uma bênção para aqueles que sofrem por causa do amor pelas tristezas, né, que esse mundo trouxe. Aos infelizes, que somos nós, somos as pessoas também. Com o zelo que o consumia, empenhou-se, Jesus empenhou-se, para aliviar necessidades e infortúnios. Veja, o zelo que o consumia, Jesus empenhou-se. Jesus está empenhado em aliviar as tuas necessidades e infortúnios. E seu coração pesava de tristeza ao ver multidões recusarem a ir a ele para ter vida. Isso aqui é uma grande, eu marquei porque isso aqui é uma grande verdade. Muitos adventistas, se você é um deles, passe a mudar sua mente. Não percebe que Deus está trabalhando para aliviar a tua necessidade e infortúnio. E, pior ainda, essas pessoas se recusam a ir a ele para ter vida. Todos que são seguidores de Cristo tomarão parte nessa experiência, chorar com Jesus. Ao participarem de seu amor, entrarão para seu serviço a fim de salvar os perdidos. Em vez de estar te lamentando, em vez de tu, meu irmão e minha irmã, estar te lamentando por causa das necessidades e infortúnios da humanidade, faça o seguinte, esqueça desses problemas que você está passando e entre para o serviço de Deus em salvar os perdidos. Vá cuidar dos filhos de Deus, que Ele vai cuidar da tua vida. Isso aqui que foi que eu sempre fiz, Pai. Pai, eu vou cuidar da tua vinha, de dentro e fora da igreja. E aí, quando eu menos percebia, Deus resolveu o problema de falta de emprego, Deus resolveu algum problema que eu estava passando nessa vida, por ser fiel a Ele.
Então, tem muitos adventistas que pararam de salvar os perdidos. Pararam de perceber que Deus está trabalhando para aliviar a necessidade e infortúnio da humanidade. E não vão a Ele, se recusam para terem vida. Será que você é um desses adventistas que só vai a Deus quando perde emprego, quando tem com um problema na família, quando está passando por uma prova de fé? Irmãos, esse serviço a fim de salvar os perdidos deve ser sempre em nossa vida, nos momentos bons e ruins. Eu quero terminar dizendo aqui, o que sabemos por meio do livro sagrado é que Jesus sempre está perto nas nossas horas de dor, sempre. E Ele não nos deixará sozinhos. Não saber, existem várias razões por que vem o sofrimento. Uma é porque a gente transgride a lei de Deus. Outra é porque Deus nos leva para provas. Outra é Satanás que nos traz. Outro sofrimento vem porque esse mundo está manchado pelo pecado. Não vai haver nada de coisa boa dele. Então tem várias razões porque o sofrimento e a dor nos atinge. Mas o importante não é saber disso. Não é pedir que a dor e o sofrimento nos atinjam, porque vamos atingir. Faz parte desse mundo de pecado, dor e sofrimento, infelizmente. Mas o que onde nossos olhos devem pousar, né, é que Jesus está conosco. O Salmo 41 diz até que Ele afofa nossa cama quando estamos doentes. Jesus jamais nos deixa sozinhos. Ele disse isso em Mateus: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E a presença de Cristo é a presença do Pai. Eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Filipe, há tanto tempo estou convosco. Então, quando Ellen White, quando a Bíblia diz que Jesus está conosco, o Pai está conosco. Outra, Jesus disse assim: eu vou ao Pai e rogarei o outro Consolador, para que esteja sempre convosco. A promessa bíblica é que o Pai, na pessoa do Filho, está conosco, e o Espírito Santo também. Veja, a Bíblia nos dá a certeza, a Trindade, o nosso Deus, está sempre conosco. O que mais você poderia ter, em meio ao sofrimento e fortúnio, do que os seres mais poderosos do universo estão contigo? Nesse momento, fale com Deus. Por mais que você está passando por problema, dificuldade, confirme sua confiança no amor e na bondade de Deus. Olha, os momentos de oração, os pedidos de oração hoje é para a gente crescer aqui, crescer em fé, crescer na fé, crescer na fé. Crescer na fé é saber que até nos momentos de dificuldade devo confiar em Deus, devo olhar para as coisas boas da vida e não meus olhos se demorar para as coisas ruins e permanecer firme, né? O apóstolo Paulo, lá em Hebreus, diz que depois de vencer tudo, permanecer inabaláveis. Então, cresça na fé, meu irmão. Sofrimento faz parte. Jesus está contigo. Não vai ser eterno esse sofrimento, esse problema. Em vez de você estar olhando para os problemas, se lance no serviço aos perdidos e permaneça firme com Deus. Veja que Jó disse: Deus me deu tudo, Deus tirou, acabou. Bendito seja o nome do Senhor. A Bíblia diz: em tudo isso Jó não pecou, louvou o nome de Deus. Jó, no final do livro, disse: desculpa, Senhor, eu falei do que não sabia. Muitas vezes essas reclamações que você está falando, você não sabe o que está acontecendo. Cresça na fé e permaneça firme nas dificuldades. Oremos por isso. Outra, oremos por nossos hospitais, pelas clínicas e pela obra médico-missionária e a ADRA, que faz o serviço pela humanidade sofredora. Orar pelas nossas instituições que são feitas para salvar também, aliviar o sofrimento e levar a palavra de salvação. E ore pelos seus 5 amigos. Não se esqueça, nós devemos orar pelos 5 amigos, para que no último sábado a gente
traga para eles a igreja. Não se esqueça disso. Esse é o objetivo de orar pelos 5 amigos. Para que no último sábado 10 dias tragamos eles para a igreja, certo? E aqui, no pedido também de oração, além de ser esse, tem um momento missionário. Qual é a ação missionária hoje? A ação missionária hoje é mostrar a esses amigos de oração um dos projetos de ajuda humanitária que a igreja está envolvida e convide a apoiar e participar. Seja lá na ASA, na igreja, seja a ADRA, também ajuda humanitária. Certo? Então, mostre para eles, a nossa igreja trabalha pelo sofrimento desse mundo. Na ASA, o que você pode pedir que seus amigos se envolvam? Como? Uma oferta aos pobres, ou pode pedir que eles, junto conosco, como fazemos, dê 1 quilo do amor ou uma cesta básica. Pronto. Esse é nosso serviço missionário hoje, para com os amigos, para eles também se envolver. Eles também se envolver na ajuda humanitária aos pobres. Terminando, é hora de orar. Passe os próximos momentos falando com Deus, quando terminar aqui a live. Use esse momento para auxiliar a Bíblia, orar. Primeiro, sempre, aqui é o modelo de como nós devemos orar. Primeiro, agradeça a Deus pelas bênçãos recebidas. Louve a Deus por isso. O modelo aqui, se você não sabe como agradecer a Deus, é esse. Agradeço por cuidares, Senhor, das minhas dores, me ajudares nas provações. Assim posso me alegrar e crescer em fé e confiança em Ti. Eu te agradeço também, porque aí elenque aqui na sua revistinha, as coisas por causa de você é agradecido por Deus também. Depois de agradecer e louvar a Deus, confesse. Ajuda-me, Senhor, a não submeter minha vontade ao mundo. Ajuda-me a não submeter minha vontade ao mundo e ao Senhor do mundo, que é Satanás. Dá-me mais amor e interesse pela salvação dos perdidos. Necessito do teu perdão e poder para elenque as coisas que você precisa. Ser perdoado e força do céu. Elenque as coisas aqui. Se você não sabe orar, use a palavra de Deus para orar. Pega um texto bíblico grave. Cite ele a Deus, como o Salmo 51, versículo 12, 13 e 15. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Abre-se os meus lábios e a minha boca manifestará o teu louvor. Que lindo texto bíblico. É o Salmo, você sabe, pedido de perdão, contrição aqui de Davi, pelo pecado, consciente do adultério. E ele pede, veja aqui, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Aqui, Davi, mesmo em meio ao sofrimento, que o pecado dele mesmo lhe trouxe, ele pede para o Senhor dar a alegria do perdão, a alegria da salvação, para que ele pudesse fazer o serviço missionário. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Que nós podemos nos voltar para Deus, como o Salmo lá no início falou, que Deus é bom, tardio em irar-se, grande em misericórdia. Gente, são os momentos de sofrimento da vida que nos ensinam a como ensinar aqueles que passam pelos mesmos problemas, menores ou piores, em grau de aflição, que Deus é bom, que Deus está de braços abertos para nos aceitar como filhos e filhas. Veja que Davi pede que a experiência do seu sofrimento, que Deus intervenha para que ele possa se lançar de cabeça no serviço missionário. Estão vendo aqui? Então os pecadores se converterão a ti. Abre, Senhor, os meus lábios. E aí está o testemunho de Jesus. Minha boca manifestará o teu louvor. Então se lança no serviço missionário, em vez de estar chorando suas feridas. E interceda também pelos missionários e suas famílias ao redor do mundo. E pelos motivos de oração de hoje. E aí, só então, depois de agradecer, confessar, orar segundo a Bíblia, interceder, faça seus pedidos pessoais. Ore por um realmente espiritual e uma vida abnegada, ou seja, abnegada que você se nega a si mesmo em prol do outro, mas centrar nas necessidades espirituais
e menos em seus próprios interesses pessoais. Se lembre, Jesus disse, buscar em primeiro o reino de Deus e a justiça, as outras coisas, emprego, família, criação de filho, dinheiro, todas essas coisas vão ser, né? Comer, vestir, todas as preocupações da vida, Deus vai te dar, certo? Deus abençoe, que Deus te ajude, a que teus olhos olhem no grande amor de Deus. Não fique repousando no sofrimento, mas nas outras bênçãos que caem também junto com o sofrimento. Tenhamos um bom dia. Muito bem. Louvado seja Deus. Queridos, lembrando que hoje à noite tem a continuação do Adorai, né? 2024. Ontem aprendemos pela manhã com o pastor Ranieri Salles sobre a grande fé, né? Você que teve a oportunidade de ficar para assistir todo o sermão do pastor Ranieri, foi uma grande bênção, né? Biblicamente ali nos ensinando, nos fazendo desejar ter a grande fé, né? E hoje a gente continua, então, o Adorai à noite. Sabe que o nosso horário é de 6h30, então a gente espera por você lá, e a gente também espera pela sua presença amanhã, aqui às 5 da manhã, no Primeiro Deus. Ok? Vamos orar? Paulo, pode orar então. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor Deus, por mais um dia. É certo que esse dia também vai trazer sofrimento, mas que nossos olhos repousem no teu grande amor e nas bênçãos derramadas. E se formos elencar as bênçãos, com certeza serão maiores que os sofrimentos. Só a vida, Senhor Deus, é uma bênção maravilhosa, mas agradecemos principalmente a bênção da salvação em Cristo Jesus. Obrigado. Sabemos que o sofrimento não é eterno, porque a Bíblia diz que o choro vem pela noite, a alegria vem pela manhã. Confiamos que tua misericórdia se renovou mais uma vez em nossa vida. Sabemos que o Senhor está trabalhando para resolver nossos problemas. Nos ajude a confiar no Senhor, nos ajude a lançar-nos inteiramente na tua obra de salvar os perdidos. Senhor, perdoe nosso coração. Nós aprendemos nessa vida a ficar olhando para os problemas, a lamber nossas feridas. E nos ajude a confiar nas promessas da tua palavra, que Jesus está ao nosso lado, resolvendo os problemas. É certo que às vezes a solução do nosso problema é a tristeza para outra pessoa. Mas queremos que nossos olhos repousem em confiança àquele que, como o apóstolo Paulo disse, se não poupou o seu filho, o que ele não fará por nós? O que ele não está disposto a nos ajudar? Muito obrigado por essa visão de tua palavra. Que o Senhor não está de braços cruzados sentado no trono, só olhando a nossa vida passar. O Senhor está preocupado conosco. O Espírito de Profecia diz que o Senhor chora conosco. A Bíblia diz que Jesus chorou quando viu a condição ali daqueles que choravam por Lázaro. Mas nos perdoe por não ir aos teus braços de amor. Nos ajude a confiar em ti. Não permita que nós percamos a fé no Senhor. Não permita que as insinuações de Satanás nos seguem e deturpem aquilo que a Bíblia nos ensinou. O Senhor é bom. Tua lei é boa. Nos ajude a permanecer fiéis. Como o Jó permaneceu fiel em meio à aflição, sofrendo. Ele perdeu tudo. Passou... É verdade, o pão que o diabo amassou. Mas como diz o pastor Amin Rodô, nos ajude a comer o pão que amassou o diabo, que é o Senhor Jesus Cristo. Fica conosco. Sabemos que vai ter um momento que, como Jó, o Senhor vai duplicar as bênçãos que um dia perdemos. Mas perdemos por amor a ti. Esperamos o dia que essas bênçãos virão. Espero o dia em que o Senhor vai dar um emprego para nossos irmãos, Senhor Deus, que estão pedindo para resolver os problemas familiares, financeiros, de saúde e todas as demais necessidades que a gente não pode elencar aqui, não consegue. Dá-nos um bom dia, nos ajude a ficar contigo. Abençoe nossas famílias também, em nome de Jesus. Amém.
Bom dia a todos, que Deus abençoe. Bom dia. Liga o microfone aí. Hoje é dia de dizer não apenas bom dia, mas feliz semana também, tá? Feliz semana a todos. Feliz semana. Tenha uma semana muito abençoada, um dia de domingo abençoado. Cadê o bom dia de vocês?